Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Vamos lá, o Cuiabá aqui, ó, pode jogar com Walter, né? Ramon, Marlon, Paulão, aquele que era do Vasco, né? Tá aí, Fortaleza também. Hernandes, Yuri, Rafael Gava, PP, Jonathan Cafu, Clayson e Elton. Elton, aquele que jogou no Vasco, teve uma passagem pelo Flamengo também. Então a gente tem possibilidades aí de lei do ex, né? E aí, o time do Cuiabá, que está ali, se eu não me engano, na 16ª colocação do Brasileirão. O jogo é lá, mas também não é uma equipe que assusta muito, né, Paulinho? Se não tivesse, sei lá, um campo alagado, pegando fogo, sei lá, caindo meteoro, neve, né? Acho que é difícil o Flamengo perder esse jogo, né? Túlio, posso só fazer uma observação, responder até um comentário do Mário Malaguari, Claro. que ele perguntou. Como a gente está falando da escalação do Cuiabá, ele tinha perguntado se o João Lucas pode jogar contra o Flamengo. Não pode por 2 motivos. Primeiro, por questões contratuais, já não poderia entrar em campo mesmo, a não ser que o Cuiabá resolvesse desembolsar uma quantia milionária para ter o João Lucas. Mas vale destacar que o João Lucas é um dos principais, né? Tem sido destaque do time do Cuiabá, um dos principais jogadores, né? Desde que ele entrou contra o Juventude, ele não saiu mais do time titular. Mas já não poderia jogar contra o Fla por questões contratuais. Além disso, ele foi suspenso no último jogo, tá? Então, não poderia jogar de qualquer forma. Se não fosse por questão de contrato, ele também não poderia jogar porque ele foi suspenso no último jogo. Então, só para informar aí que é menos uma possibilidade de lei do ex, né? Porque a gente tá falando de lei do ex, o portentoso PP, né? Conhecidíssimo, queridíssimo de Rogério Ceni, pode ser que comece como titular, né? E essas coisas aí de lei do ex, eu não gosto muito disso aí, não. Eu espero que o PP sossegue, não jogue, aconteça alguma coisa que eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, não tô zicando o menino, não, mas assim, não joga, sabe? Faz o que ele fazia aqui, né? Aqui ele não ajudava muito. Então ele pode até ser reforço pra gente. Se ele jogar o que ele jogava no Flamengo, ele é reforço. O que me preocupa mais é só por causa da lei do ex mesmo. Mas é isso aí, né? Vamos ter o PP, pode ter o Elton, mas pelo menos do João Lucas a gente tá imune. -1. Menos um. E, assim, o time do Cuiabá, nossa, eu tô torcendo pro Cuiabá permanecer aí na primeira divisão, uma equipe nova, né, que surpreendentemente já chega aí na Série A, mas não amanhã. Não, amanhã tem que continuar perdendo. E não é uma equipe, provavelmente é uma equipe que vai brigar para não cair. O Flamengo já perdeu pontos, né, contra o Juventude. Aí teve até um comentário aqui da Monigol, que ela falou, mas o gramado estava ruim para os dois. Sim, mas sim, de qualquer forma, assim, independente se é Flamengo, Juventude, é bizarro jogar num gramado daquele. E aí acontece, poderia ser pelo lado do Flamengo, por exemplo, a bola parar numa poça, a gente finalizar e fazer o gol, beleza, legal, a vitória, mas assim, cara, a gente gosta de ver bom futebol. O time do Flamengo é um time para implantar bom futebol. Ainda bem, a produção colocou aqui na tela, né, que a probabilidade de chuva amanhã é de 3%, então a gente vai ter uma noite fria, né? Para quem é carioca, a noite amena, mas não tem chuva, né? Então, possibilidade de você pegar lá, o campo foi reformado, aí não tem como fazer a drenagem, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda, mas é ruim para todo mundo. Sim, futebol, amanhã o Cuiabá pode vencer o Flamengo, mas, pô, você tem um campo todo alagado, né, que impeça o futebol de acontecer, o bom jogo, cara, assim, surreal, ainda mais num país em que é o país do futebol e que quer se profissionalizar, né? Tem hoje um campeonato todo né, baseado nos campeonatos, nas ligas europeias, né? Transformado num produto, pensando em vender para outros mercados, desculpa, né? Mas se eu ligo lá na Premier League, tá passando Manchester e Southampton, aí eu olho lá, os caras estão alagados, eu troco logo de canal. Dificilmente eu faria isso, né? Mas se eu tivesse ali passando, o Manchester é o time que eu gosto. Mano, Manchester United, tá? É o maior de todos. Ia lá passar, né? O outro é cheio de dinheiro, né? Ia lá ficar assistindo o jogo polo aquático, desculpa, né? Então, assim, bizarro.
E, Paulinha, tem um outro dado, né? Além da gente nunca ter jogado com o Cuiabá, vai ser a primeira vez na história, Gaúcho estaria felicíssimo, dividiria o coração de Gaúcho amanhã. Mas o Flamengo tem um dado ainda nesse Campeonato Brasileiro, uma coisa que a gente tinha de positivo no Campeonato passado, que a gente chegou a ter momentos no Campeonato Brasileiro 2020 que a gente tinha mais vitórias fora de casa do que em casa, né? A nossa campanha como visitante era muito melhor. E esse ano ainda, lógico, que a gente tem 2 jogos a menos e tal, o Flamengo ainda não venceu fora de casa, apesar de um único jogo ter sido no último domingo, justamente em Caxias do Sul, naquele brejo que estava o campo, né, naquele pasto, né, lá de Caxias do Sul. Mas é um dado interessante, apesar de o Flamengo, né, precisando vencer até para se recuperar aí depois de vir de uma derrota e também para começar a implementar, né, o medo na rapaziada, o Mengão malvadão, o maior visitante aí do Brasileirão, né? É verdade, Túlio. Vale lembrar, né, galera, que os outros 2 jogos que o Flamengo estava... Justamente os 2 jogos adiados seriam os 2 jogos fora. Tanto contra o Grêmio, como contra o Atlético Paranaense, né? Calhou de serem jogos fora de casa que foram os adiados. Mas é importante, né, realmente, a gente ficar de olho, como a gente estava falando antes aqui nos campinhos. 11 contra 11, né? A gente viu... Não vou nem usar o Juventude, Túlio, como exemplo, porque não era para ter tido o jogo, né? A gente debateu isso no pós-jogo. Quem acompanha o resenha aqui com a gente na segunda-feira, que participou aqui, né? Foi difícil pra caramba para fazer a análise de pós-jogo. Foi muito difícil pra gente conseguir dar nota, porque não tem como você avaliar uma partida que nem deveria ter acontecido, né? Então eu nem vou levar o Juventude muito como parâmetro? Como parâmetro, mas assim, a gente vê, por exemplo, Fortaleza, né? Que foi um dos times que a gente falou, de menos expressão, mas é um time que tá dando trabalho, que a gente falou, tem que abrir o olho pros caras, né? Deram um afagozinho pra gente ali. Então, independente é o Cuiabá, né? O Cuiabá que acabou de subir, é um Cuiabá que não tem tanta história, né, na elite do futebol nacional. São 11 jogadores, né? São jogadores, como eu falei aqui, né, Túlio, eu acho que éramos nós 2, inclusive, de você ver a motivação do atleta que encara o time do Flamengo de querer dar a vida, né? Todo jogador que vai jogar contra o Flamengo pode ser pode ser nosso time de pelada. Você pode pegar seus amigos do condomínio e falar, vamos jogar com o Flamengo, vocês vão entrar para dar a vida, porque vocês sabem que vocês estão pegando um dos melhores times do Brasil, né? Então, assim, eu acho que essa motivação também é muito importante e é um fator para a gente ficar de olho. Mas vamos em busca da nossa primeira vitória, né, no Brasileirão como visitantes. Eu acredito. Hashtag eu acredito. Acho que a gente tem plenas condições, né? Assim, questão de elenco, apesar de todos os desfalques, né? De um time totalmente misto, né? Alternativo, como a gente fala. É um Flamengo que, mesmo com probleminhas, né, em algumas posições muito questionadas, como o Michael, né, que a gente fala, pô, meu Deus, Michael, mas aí você olha pro banco, não tem quem botar, não tem o que fazer, tem que torcer pro cara estar iluminado, para tentar dar certas jogadas, para conseguir correr, porque no último jogo nem correr ele consegue, né, coitado, que é o que ele faz de melhor, que como é que corre na poça, não corre. Então vamos torcer para amanhã, tá tudo certo. Vale lembrar que o Flamengo já desembarcou em Cuiabá, chegou lá agora há pouquinho, no começo da noite, foi recebido por alguns torcedores no hotel. Então, já sabe que a torcida tá pronta, né, Túlio? Para carregar esse time nos braços rumo à primeira vitória fora de casa. E só passando aqui mais algumas informações, inclusive a gente estava nessa dúvida, né, se o Marlon é o que tinha passado pelo Flamengo, o zagueiro, realmente. É ele? Então, é ele. Ele passou pelo Flamengo, aquele que passou em 2014, então nós temos 3 ex-jogadores do Flamengo. Eu botando 4. Elton, PP e Marlon, né? 3 ex aí, mano. Vamos fazer o seguinte, uma corrente aqui, ó. Todo mundo agora pega a madeira aí, dá umas 3 batidinhas para dar uma isolada aí na lei do ex aí, por favor. E vamos que vamos com tudo pra cima deles. Complementando aqui as informações, né? O último jogo do Cuiabá, ele empatou com o Sport, né? Realmente está na 16ª colocação. E tem aí como artilheiro da temporada o portentoso Elton, né?
como a gente já lembrou aqui, né? Ex-Flamengo, ex-Vasco também.